Mas a Transpetro ou a Petrobras ou a antiga Eletrobras poderiam ser privatizadas, né? Mas existem esses PDVs, porque eu até perguntei se você sabia como é que funcionou para a Eletrobras, porque aconteceu a mesma forma. Aham. Teve um PDV também. Teve um incentivo à demissão ou à renovação e tal. E tem aquela tentativa também de realocar o cara em outra empresa, não Isso, tem isso? também. Então, assim, cara, Sim, se a sim. Transpetro ou a Petrobras for privatizada, vai acontecer a mesma coisa. A empresa vai tentar incentivar a demissão voluntária, oferecendo 5 salários, 10 salários, 20 salários, e Aham. o cara vai ser demitido ali ganhando uma bolada de qualquer forma também. Mais FGTS, mais rescisão. Aí pensa, Uhum. você ganha 10 salários, mais FGTS, mais 40% ali da. Mas isso não deve ter, porque você pede demissão, né? Eu Você não não é demitido. Não sei, deve ter cara, 40% como é de que é. FGTS. Mas é uma bolada. Mas só de Cara. pegar os FGTS que tá lá há 40 anos já é uma Não, há É. bolada 10 já. anos, há 10, 5 anos, imagina. 5 anos de Uhum. FGTS, cara, já é uma bolada. Sim. Porque o salário é alto, né, cara? O salário é 10, 15, 20 mil, Uhum. bruto. Aí recolhe 10% disso durante 5 anos, já dá uma bolada. Já consegue acumular um dinheiro bom. Dinheiro bom já. É, dá pra aposentar e viver de renda mesmo. Mas vamos lá, a última etapa dessa carreira aí. Petrobras, como é que foi? Foi chamado lá, pediu demissão na Eletrobras, na Eletronuclear, assumiu lá, tá ainda fazendo curso de formação, né? Aham. Como é que tá sendo lá? Como é que foi esse primeiro contato? Assim, tá sendo bem gratificante, assim. Como eu comentei, né? Meu pai foi da Petrobras por 35 anos. Então, eu passei boa parte da minha vida com muita coisa que aconteceu na minha história foi muito por causa da Petrobras. Uhum. Então, eu sempre tive a vontade de trabalhar lá. Eu já tinha feito o concurso como técnico, na época que eu Do fiz Cefet curso do lá. Cefet, né? E aí eu quase passei. Eu fiz para eletrônica, aí você falou Melhor. que a elétrica é muito bom, ainda tem uma história na eletrônica Mas também. ele, então, assim, ele fez eletrônica e fez engenharia mecânica, cara. Então ele sabe o que é melhor, porque ele já É, viu, já eu teve fui pro lado, o lado certo, né? lado certo O da lado, força, como é que né? é? Como é que é o Cara, lado, vamos voltar nesse assunto. Pode continuar, por favor. Sai, o lado essa certo da briga já força, foi. cara. Ele foi pro. Não sei, cara. Só sei o lado negro da força. Então o outro lado eu não sei. É. Ninguém sabe, né? Aí eu fiz eletrônica, mesmo tendo feito curso de automação, e isso foi 2011, antes de entrar na faculdade. Eram acho que 20 vagas e eu fiquei em 28º. Só que na época a Petrobras ela não chamava assim o cadastro inteiro, né? Aham. Aí eu cheguei a fazer exame, e aí na época acho que eu até tenho lá em casa guardado o telegrama lá. Aí tava como suplente. E assim, a todo momento no exame que eu fiz para entrar lá em 2011 era, ó, você é suplente. Então, a Petrobras não tá juridicamente, a gente não tá falando que você entrou. Você está fazendo os exames para antecipar um processo, que assim que pintar uma vaga, você já tá apto porque já fez os exames todos, né? Fiz Que ano exame foi isso? 2011. Ah. Aí eu falei, fiquei em stand-by, né, esperando. E aí na época eu comentei com meu pai, né? Falei, meu pai é técnico, foi técnico lá, né, técnico de mecânica. Talvez por isso que eu fui para a área mecânica também, né? Além de ser a melhor engenharia Mais que existe, influenciado, né? Obviamente. Mais influenciado. E aí ele falou comigo, falou, ó, Carlos, você... O que você quiser fazer, você faz. Se você quiser ir para engenharia, eu tenho uma condição de vida boa, assim, eu consigo ajudar, bancar você na faculdade, não teria problema nenhum. Então, assim, se você quiser entrar na Petrobras como técnico, para eu não ter mais gasto contigo, isso daí não é um motivo. Então, só que eu não precisei fazer essa escolha, ainda bem, porque talvez eu ia ser diferente, né? Sim. Aí, na época, eu falei com ele, falei, então como ele era já funcionário da Petrobras, ele tinha acesso à tabela salarial, né? Aí eu fiz uma conta muito assim, falei, eu como técnico, se eu ganhar nível aqui, um nível por ano, em 5 anos eu vou estar ganhando X. Como engenheiro, tipo assim, era absurdo. Como engenheiro, aí eu fiz a conta, o tanto de salário que eu ganhei em 5 anos como técnico, se eu fizer engenharia e passar assim que eu me Em formar, quanto tempo recupera? em 1 ano eu recuperava quase tudo, assim, 1 ano e meio. Caraca. Porque assim, o técnico é muito bom o salário, mas pô, o salário de engenheiro na Petrobras é A gente melhor viu, ainda. A gente já comentou sobre isso no momento anterior ali, já viu. Aí eu falei, se me chamar, eu vou para engenharia e depois
Ainda não chamou, né? Bom que não chamou, que eu não sei fazer essa escolha, né? É que em seguida veio uma crise também da própria instituição ali, né? Veio Foi. Eu perdi que ano que foi, porque 2013 ali estourou já, Cara, né? ele sabe muito bem. Você não lembra que ele fez estágio na Odebrecht? É verdade. Isso daí, essa história ele conhece, cara. Verdade. E eu fiz já nas vacas magras lá da Odebrecht, porque foi 2012, 2013 e eu fiz o estágio em 2016, né? Então foi puxado. Que bom, né, cara? A gente falou um pouquinho antes, foi no time. Um pouquinho antes você tava preso, um pouquinho depois você não ia ter mais nada. Então você fez ali. E aí, dentro dessa questão de ir para Petrobras ou não, sempre foi uma vontade minha. Assim, talvez um sonho realmente de estar trabalhando na Petrobras. Tive essa experiência como terceirizado, que aí aumentou ainda mais, porque eu falei, pô, como terceirizado era um ambiente de trabalho muito bom, trabalhando diretamente com engenharia, para ganhar bem. Aí eu falei, não tem. Aí eu fui chamado eu lembro até hoje, foi uma semana antes do Natal, ano passado. E aí recebi lá, suplente. Aí eu falei, putz. Lá em 2011 já vivi essa história, né? Aí a galera lá em casa, todo mundo eufórico. Ih, foi chamado. Não, aí agora sim. Eu falei, não, é suplente, calma. Você passou o discurso pra eles, né? A Petrobras não tá assumindo nenhum compromisso comigo. Aí eu falei, pô, assim como eu era terceirizado, eu não avisei, né, na empresa, né, quando eu fui pra eletronuclear, eu falei, não vou avisar pra ninguém aqui da eletronuclear, não, vou ficar quieto. O azar meu é que, tipo assim, quando a gente entrou na eletronuclear, o pessoal lá do setor já sabia que todo mundo fez os 2 concursos, né? Claro, é. Aí o pessoal perguntou, e aí, vocês fizeram a prova lá? Aí o pessoal que trabalhava comigo, que entrou, né? Não fiz não. Eu falei, eu fiz, pô. Vou mentir. O cara, você tá em qual posição? Eu falei, fiquei em 210, assim, não vão nem chamar, pô. Mas eram 140 vagas, né? Eram. Eu falei, não vão nem chamar, pô, 210. Aí quando me chamaram como suplente, olha o meu azar, né? Tinha um filho de um engenheiro que trabalhava lá com a gente, até fiz bastante amizade com ele e agora com o filho dele, né? Tinha feito a prova também. E aí ele gravou essa posição, 200 e pouco. Ele falou, pô, se você for chamado, meu filho vai ser chamado também, que meu filho é 230. Aí eu falei, putz, ferrou, porque se eu não queria que ele soubesse, ele vai Agora saber. Já era, tanto que quando chegou o telegrama, eu cheguei lá no setor, todo mundo aí, foi chamado, né? Aí eu falei, tinha nem como dar o Miguel. Falei, Fernando já contou pra todo mundo. Aí ele, já sei que você foi chamado, porque chegou lá em casa, eu falei, pô... E aí o telegrama chegou, é um mix de emoções, né? Aí eu, falei com o meu chefe, falei, tem 2 dias aí que eu vou ter que fazer exame, né? Mas sou suplente, não é nada certo. E aí começou aquela ali, e aí, você vai, né? Porque todo mundo da eletronuclear falava assim, pô, você vai pra lá, né? Você não vai ser maluco de ficar aqui na eletronuclear. Caraca, falei, não, pô, vocês estão diminuindo a empresa. Não, pô, não é questão de diminuir. A gente gosta muito da eletronuclear. Só que, pô, a Petrobras é um outro nível de oportunidades, né? Coisa muito, muito grande, né? E o que é mais engraçado, o meu chefe direto, ele já está na eletronuclear, acho que já tem uns 15 anos, e ele chegou na época a uma história muito parecida, só que ele não foi para a Petrobras, ele ficou na eletronuclear. E aí eu fui falar com ele, né? Falei, pô, Felipe, por que você ficou na eletronuclear? Ele falou, cara, assim, eu me dei muito bem, tanto que ele era chefe de um setor, né? Atualmente sou chefe aqui no setor, ganho muito bem, então eu fui muito feliz aqui. Mas teve amigos meus que foram para a Petrobras e também foram muito felizes, né? Então, ele falou, não tem uma chave do sucesso, você tem que fazer o que você está sentindo que você deve ficar, então fica. E aí agarra essa oportunidade. Eu falei, mas eu tô achando que eu devo ir embora. Ele falou, então vai, assim, eu vou perder uma pessoa muito boa, que por mais que um tempo curto de trabalho já deu para ver que, pô, você entrega tudo que a gente pede, é bastante responsável e tudo mais, mas é paciência, assim. Não... E aí eu entrei em 27 de fevereiro desse ano, 2023. E o que é engraçado é que a primeira semana nossa na Petrobras, a gente foi pro Sempre lá no auditório, pô, auditório gigante. E aí alguns gerentes executivos foram falar com a gente, né? E aí todos lembram a data da entrada da Petrobras. Aí eu falei, pô, será que eu vou ficar lembrando também? Mas não tem jeito, você lembra. Que é uma data que você muda a sua vida. Né? Mas eu lembro também da entrada da Marinha. Tu deve ter lembrado também, mais ou menos. Lembro também. Eu lembro 6 de março, o dia que eu entrei na Marinha. Caramba.
E aí, nessa entrada, mecânica é um pouco diferente, né? Além de ser uma engenharia muito boa, ela é diferente das outras também. Ela precisa de um tratamento diferente, né, cara? O próprio engenheiro da Petrobras, que é eletricista, ele falou, cara, ela é principal, a gente precisa de um tratamento diferente para ela. Todo mundo trabalha em prol dela, então é diferente. Mas vai lá, continua. Eu não vou me estender nisso, porque parecia que eu sou arrogante, Exato, sabe? exato. Não dá. Já tá aparecendo, cara. Já tá São aparecendo. dois cursos de formação para mecânica. Uhum. Que, em geral, os engenheiros que entram na Petrobras, todos fazem um curso de engenheiro de equipamentos. Uhum. Aí tem engenheiro de equipamentos na área de instrumentação, na área de elétrica, na área de eletrônica. E para mecânica existe um engenheiro de equipamentos para mecânica, né, direcionado à mecânica, e um engenheiro submarino, né, que é voltado à parte de fundo do mar. É até um curso relativamente recente. A nossa turma atual é a 10ª turma. Pô, se eu vou pensar, a Petrobras fez agora 70 anos, né? Você ter 10 turmas só é bem recente, realmente. E dessas 10, acho que só desse concurso foram 3 turmas. Então, antes da gente, só 7 turmas, e provavelmente turmas pequenas, que fizeram nesse curso de engenheiro submarino, que é o que eu estou fazendo atualmente lá. A gente teve um processo na entrada de definição de qual que seria, né? Seria para a área de equipamentos ou submarino. Aí eu fui selecionado para ir para a área de engenheiro submarino. E, pô, tô gostando demais, porque além de ser algo muito novo, porque na faculdade de mecânica a gente não estuda nada direcionado ao fundo do mar, né? Equipamentos que vão trabalhar com 2 quilômetros de pressão ali de linha d'água, né? E aí, pô, tá sendo muito legal, assim, aprender a parte técnica totalmente nova. E conta pra gente como um curso de pós-graduação. Agora a gente vai ter... A gente começou em fevereiro, né? Como eu falei, a gente termina agora em outubro. Não, minto. Termina dia 2 de novembro, termina no feriado o curso. E aí depois a gente vai ter um ano para poder montar o nosso TCC, apresentar e aí ganhar no MEC como curso de especialização como engenheiro submarino. Vamos testar os seus conhecimentos agora, então. Depois desses meses de curso. Por que aquele submarino lá que estava indo ver o Titanic deu ruim? Isso aí Tá muito vendo? fácil, né? Foi o excesso de pressão e, assim, especificamente esse aí foi uma fadiga de baixo ciclo. Ele não vai entender. Ele tá me testando agora. Entendeu? Não. O que é na prática mesmo assim? Pô, Na prática, assim, ele tinha materiais que não iam suportar o excesso de pressão, né? Internamente, você teria que ter um equalizador, só que o nosso corpo humano não aguenta uma pressão absurda de não sei quantos bar no fundo do mar. Então, você monta um sistema de uma forma que você mantém ele robusto. E aí evita que ele imploda, né? Que vai ter excesso de pressão externa, né? Pressão nenhuma interna, porque você não consegue equalizar. Só que as primeiras viagens deram certo. Tanto que me surpreendeu, que quando eu soube do Titã, eu falei, pô, os caras são muito loucos, né? Deve ter sido a primeira viagem. Não, mas já teve outras, né? Tiveram outras. E ele conseguiu ir de boa até o Titanic e voltar tranquilo. Foi, acho que duas, né? 2 ou 3 vezes, né? Aí a fadiga de baixo ciclo é tipo assim, ele teve esforço cíclico de pressão demais e pouca pressão, e aí o material provavelmente era um material nobre e preparado, aí rompeu. Entendi. E se você tem um pouco de pressão que entra, já era. Implode. Mas assim, até para ter uma noção, cara, é tão absurda a profundidade que eles estavam que, por exemplo, os navios de guerra, tanto de submarino da Marinha, do Exército, da Marinha do Brasil, da Marinha dos Estados Unidos, da Rússia, eles chegam no nível de profundidade em torno aí de 250 a, no máximo, 600 metros.